Imagina só que você tem anos esperando. Talvez 2, 5, 10, 15, 20 ou até mesmo 30 anos. Acontece com todo mundo, menos com você. Menos as promessas de Deus têm se cumprido na sua vida. O que pode estar acontecendo com você? Eu vou revelar nesse vídeo o que definitivamente, eu vou falar de 6 coisas que afastam você completamente das promessas de Deus. Eu sou a missionária Ludmila Costa e esse é o canal da Escola de Missões e de Pregai, um canal que edifica vidas e restaura ministérios. Olha, e antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que já somos quase 9.000 inscritos e eu estou muito feliz. E mais feliz ainda eu ficarei se você também estiver aqui presente nesse canal, nos presenteando com a sua inscrição, fazendo parte dessa comunidade. Falando nos comentários, eu estou sempre interagindo com os irmãos nos comentários, estou sempre aqui dando todo o meu suporte necessário. Então, se você realmente quer fazer parte dessa equipe, dessa turma maravilhosa, dessa comunidade missionária, se inscreve nesse canal e ser um dos primeiros a receber as notificações. Então, já se inscreve, ativa aí o sininho e vamos pro vídeo. Vamos lá, eu vou aqui estar falando, irmãos, de 6 atitudes que atrasam a promessa de Deus na sua vida. E eu já inicio falando da primeira atitude. Eu listei aqui no meu notebook, vou estar lendo os textos bíblicos de uma maneira bem dinâmica e já vai pegando papel e caneta, anotando tudo do que você não deve fazer para não atrasar ainda mais ou atrasar as promessas de Deus na sua vida. E a primeira atitude é tomar decisões sem direção divina. Gente, onde é que está isso? Vamos ler? Está em 1 Samuel 15, a partir do verso 7, que diz o seguinte: Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa viva e desprezível destruíram totalmente. Irmãos, esse texto sagrado aqui fala do rei Saul, o primeiro rei de Israel, instituído pelo povo. Deus já havia dado ordem para ele, que era para ele destruir todos os amalequitas, do menor ao maior. Havia dado instrução a ele. E ele fez aquilo que ele bem entendeu, sem questionar, sem pedir um direcionamento de Deus. Tá aí uma grande armadilha. Tomarmos decisões sem pedir a opinião de Deus, sem solicitar a Deus para Ele nos dar um direcionamento. Não tem coisa pior, não tem coisa que mais nos afasta da promessa de Deus quando nós não damos passos importantes sem perguntar para Ele. Saul, ele achou por ele mesmo bem, ele achou ótimo a decisão de simplesmente não destruir tudo não, acho que não foi isso que Deus quis dizer. Vamos aqui poupar pelo menos o que há de melhor dos amalequitas. Vamos poupar o rei e vamos poupar alguns animais para a nossa serventia. Isso afastou cada vez mais Saul da promessa que Deus tinha. Vamos à segunda atitude: contar seus segredos para muita gente. Ai, meu Deus, isso está em Tiago 4:5. Vamos à leitura. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Olha só, gente, que texto maravilhoso. Aqui está muito claro que Deus, ele não concorda quando eu e você tomamos a decisão de falar a nossa vida, falar as nossas coisas para muitas pessoas.
ou não falar para qualquer pessoa. É claro que nós, como cristãos, sim, nós temos o direito de ter amigos bem selecionados, porque são seres humanos. Não é porque são pessoas cristãs que são 100% idôneas. Nós devemos selecionar melhor as nossas amizades. E olha que interessante, existem pessoas que saem falando de suas vidas para todas as pessoas, para pessoas que conhecem há pouco tempo, achando que já tem uma certa intimidade para contar um segredo seu. E depois essas pessoas acabam se dando mal. E esse texto sagrado eu gosto de destacar porque o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Porque muitas vezes nós caímos no erro, nós caímos na besteira de compartilhar segredos nossos e não comentamos nem com o próprio Deus. Porque estamos enganados e achando, mas Deus já sabe, Ele já conhece os segredos do meu coração. Engano meu e seu. Deus, Ele quer ouvir da tua boca a sua petição e o seu clamor. Então se liga nisso. Cuidado com quem você conta a sua vida e as suas coisas. Deus nem sempre está no negócio. Vamos à terceira atitude que te afasta, que atrasam a promessa de Deus. A desobediência a Deus. Isso está em Gênesis 3:6, que diz o seguinte: quando a mulher viu a árvore, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Esse é um clássico da literatura bíblica, onde está expressado aqui o momento em que Adão desobedeceu a Deus. Deus havia dado uma ordem a Adão, que ele poderia se alimentar de todos os frutos do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele foi sequestrado emocionalmente, foi totalmente envolvido, seduzido pela sua mulher, que comeu o fruto, deu a ele e ele comeu. Eu posso comparar, inclusive, essa atitude com a mesma de Saul. Além de ter feito algo sem ter tido a direção de Deus, cometeu o pecado da desobediência, certo? Mas eu quero destacar melhor aqui o comportamento de Adão, que tinha uma intimidade profunda com Deus e foi mais focado, aqui está mais focado na desobediência. Então, a desobediência, ela expressivamente nos distancia da promessa de Deus. Ela nos afasta completamente, não tem como Deus nos dá algo se nós não estamos tendo responsabilidade com coisas pequenas. Imagina com coisas maiores, né? Vamos lá, a quarta atitude que literalmente nos afasta da promessa de Deus. Julgar pessoas sem provas. E onde é que está isso, missionária? Em Provérbios 6:19, parte A, que diz o seguinte: a testemunha falsa que respira mentiras. Olha só. Infelizmente, existem pessoas que levantam falsos testemunhos contra as outras. E esse tipo de comportamento também nos afasta das promessas de Deus. Novamente eu repito, nos torna irresponsáveis quando julgamos pessoas sem provas somente para alimentar o nosso ego, porque simplesmente eu não fui com a cara de fulano, eu acho que fulano fez isso, e eu saio por aí contando e comentando, defamando, manchando a imagem de uma pessoa. Eu quero lhe dizer, se você está fazendo isso, eu espero em Deus que não, isso desagrada a Deus. Quinta atitude, semear contendas entre irmãos. É o mesmo texto, só que na parte B. Provérbios 6:19, parte B. E o que semeia contendas entre irmãos, que por sinal a alma do Senhor abomina. Aquelas pessoas que têm o hábito, o comportamento de, por exemplo, você teve um conflito com um irmão, uma pessoa que você não se deu bem, não teve empatia entre as duas pessoas.
E aí você teve uma decepção grande com esse irmão. E aí você conhece o outro irmão. E aí você vai e fala para esse outro irmão do conflito que você teve com aquela pessoa. Acontece que não é porque você não se deu bem com essa pessoa que aquele irmão não vai se dar bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não teve empatia. Mas às vezes aquela pessoa vai se dar super bem com a pessoa que você teve conflito. Então vamos tomar muito cuidado ao sair por aí falando de pessoas que nós tivemos problemas, porque nós também não somos 100% não, nós também temos os nossos defeitos. E às vezes aquela pessoa não combinou com o nosso perfil, com o nosso jeito e tudo bem. Não significa que vai ser assim com os demais. Então toma cuidado para que você não esteja sendo semeador de contendas entre irmãos sem perceber e sem sabedoria, tá? Vamos a... Eu acho que eu me perdi. Vamos à sexta e última atitude que afasta você da promessa de Deus. E essa para mim é uma das piores, irmãos. Essa para mim é uma das piores, porque eu fazia muito isso. Olha, quando eu não servia a Jesus, eu fazia muito isso. E depois que... Eu lembro que na primeira semana, foi incrível, na primeira semana que eu confessei a Cristo como Salvador da minha vida, eu já não sabia mais o que era isso, eu já não conseguia mais fazer isso. Eu tô falando de quê, irmãos? Eu tô falando da mentira, Sexta atitude, mentir para se livrar de um problema. Será que tem crente que mente ainda? Vamos lá. Isso está em João 8:44, eu tenho esse texto sagrado cravado na tábua do meu coração e da minha mente. E depois que eu li isso, irmãos, eu joguei a mentira no lixo desde o dia que eu confessei Jesus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu quero lhe dizer, se você ainda está com o hábito de contar mentirinhas para se livrar de problemas, o diabo está te adotando, porque está escrito, está na Bíblia. Ele está claro aqui, ó. Pai da mentira. Quem mente é filho do diabo. Como Deus vai realizar promessas na vida de pessoas mentirosas? Pega essa checklist, anota tudo direitinho, verifica a sua vida. É você e Deus, você não precisa me falar nada. É você e Deus. Seja sincero consigo e diga, olha, esse item 3 aqui eu preciso riscar. Se não, irmãos, infelizmente, você não vai ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Olha, não se engane se alguém disser, você não vai morrer enquanto as promessas não se cumprir. Isso não é bíblico, porque Abraão, ele morreu sem ver a promessa. Deus fez promessa a ele e ele morreu sem ver. E olha que Abraão não foi por desobediência, foi por um outro propósito de Deus. Mas podemos sim, infelizmente, morrer sem vermos a promessa. Então, para isso, é necessário que você corrija a sua vida. Pontue e veja aí o que é que está precisando ser ajustado para que você não fique sem ver as bênçãos de Deus se concretizando na sua vida, tá bom? Então, irmãos, é isso. Eu quero pedir um favorzão para você. Compartilha esse vídeo. Tem crente precisando ouvir isso aqui. Tem crente precisando ser fortalecido, alegrado em Deus. Eu tenho aqui um presentão para você também. Eu tenho um curso gratuito aqui no primeiro link da descrição, tá bom? Querendo também fazer parte da nossa lista de transmissão do WhatsApp, também tem link aqui na descrição. Deus abençoe e a paz do Senhor.